Senhor me trouxe hoje aqui para trazer uma palavra que me fez dar um cavalinho de pau. Todo mundo sabe que é um cavalinho de pau com um carro, né? Ou pelo menos entende, né? Mas não fazem isso, né? Claro que não. Estava aí uma mensagem, o Senhor falou, não, tem uma outra mensagem que eu preciso, que todos ouçam e especialmente alguns serão impactados com essa mensagem. Porque é o Senhor chacoalhando, pegando pelo colarinho e fazendo isso, dando um tranco, amém? E eu peço, Senhor, a sua misericórdia sobre a minha vida, Pai. Porque é de grande responsabilidade trazer a sua mensagem. Isso traz temor para o nosso coração, isso traz seriedade. E em nome de Jesus, me ajuda a ser alto-falante da tua vontade para os corações que estão aqui. Porque o Senhor já me chacoalhou. E o Senhor tem me chacoalhado para que eu sinta na pele antes de falar para alguém. Então, em nome do Senhor, Pai, Espírito Santo, permaneça. Permaneça. Por favor, permaneça. Por favor, fique aqui. Leva agora, em nome do Senhor Jesus, as nossas mentes, os nossos corações, cativos, a concentração total para o que o Senhor está falando. Isso não é um espetáculo, isso não é um show, mas em nome de Jesus, é a pura palavra de Deus, que de verdade nos ama. Então, em nome do Senhor, te pedimos a sua graça, a sua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos lá, beber aguinha. Tem que beber meio de ladinho, né, pastor? Glória a Deus. Tem algumas coisas que eu já fiz na minha vida e me entristece do fundo da minha alma. Já falei isso, já estou careca de saber, né, Paulão? Sim, ainda bem que tem alguém que me entende. Algumas coisas que eu já fiz. Do quê? Que foram pecados. Mas não é só pela questão de, eu pecou. Foi algo que, assim, eu errei. Não, erro, eu acredito que erro é assim que funciona. Vê se vocês vão concordar comigo. No percurso, na tentativa de tentar fazer alguma coisa certa, a gente pode errar. Pode ou não pode? Eu já entrei numa contramão. Né? Já entrei por distração. Né? Já fiz algumas coisas por distração. Por momento de ira. Naquele momento, explodir. Já fiz. E já fiz coisas assim, cabeludas. E já fiz coisas que o Senhor falou para mim, você sabe que não é para fazer. Você tem consciência disso. Você tem ciência disso. E mesmo assim, eu meti o pé na vontade de Deus e prossegui. Mas o Senhor, pela tua misericórdia, me restaurou. Restaurou. E eu lembro de cada detalhe, de tudo que eu já fiz, gente. E se fosse para voltar lá fazer a mesma coisa, hoje, em nome de Jesus, não porque eu não me sinta atraído por determinadas coisas, mas porque eu já falei, vou usar de novo o mesmo exemplo. É porque mesmo sendo atraído por um erro, por um pecado, por algo que me atrai, hoje, pela misericórdia do Senhor, a gente põe numa balança de um lado o que Cristo fez por mim e por vocês e o que eu desejo. E glória a Deus, eu prefiro ficar tomando a decisão de ficar com o que Cristo tem para mim. Então, em nome de Jesus, isso me fez pensar uma coisa. Adão. Será que Adão se arrependeu? A gente joga tanta pedra em Adão, não é não? Ele serve... Nossa, quantas vezes a gente usou, mesmo por expressão ou brincadeira, assim, né? No dia a dia. Porque Adão teve que errar também. Mas e quando chega a nossa vez? Da gente também falar não.
e a gente não fala. Né? Será que Davi se arrependeu de ter pego a mulher do seu funcionário, engravidado ela, e depois mandado matar a esposa, o marido da mulher? Meu Deus, quando ele caiu em si, será que ele se arrependeu? Será que se fosse para voltar, a vida passa, o tempo passa, a vida prepara o mesmo cenário, com personagens diferentes, e será que ele olha e fala, eu já vi esse filme, isso não vai dar certo? Vocês estão compreendendo, sim ou não? Eu acredito que Davi também não faria a mesma coisa. Eu imagino. Pedro. Será que se fosse para voltar na mesma cena, ele trairia Jesus? E aí? E aí a gente poderia dar um monte de exemplos, começando pelos meus. E cada um tem os seus. Já viu aquela frase dos mais antigos? Dizendo, se eu pudesse voltar no tempo. Os mais antigos não, mais experientes, né? Com a cabeça que eu tenho hoje. Puxa vida, né? Quanto tempo perdido, quantas contramãos nós tomamos, quantos retornos desnecessários, prejuízos financeiros, prejuízos emocionais, prejuízos psicológicos, tudo porque nós decidimos fazer conforme nós queríamos nos saciar naquela época. Porque o pecado só tem a ver com o quê? Com o nosso egoísmo. É algo que até então eu acredito que vai ser bom para mim. E o resto, aqui. Pecado é um sinal de egoísmo. Mas hoje a gente vai falar sobre segunda chance. Segunda chance. Segunda chance. Eu precisei de uma segunda chance. Eu precisei. Eu tenho precisado de segundas chances da parte do Senhor Jesus. Deus nos deu uma segunda chance. O primeiro Adão pisou no tomate. Mas a Bíblia fala de um tal de segundo Adão, que é quem? É isso aí. Temos aprendido aí com o professor Teles. Deixa eu fazer um merchan aqui, né? Segunda chance. Segunda chance. Deus hoje trouxe aqui para falar de que Ele está de novo, mais uma vez, te dando uma segunda chance. Para você e para mim. Amém? Deus abençoe. Mas hoje nós vamos falar especificamente de uma cena que apareceu, que aconteceu na vida de Pedro, naquele momento que ele traz Jesus. Vamos lá? Fazendo favor. Amém. Lucas 22, 31, diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, Jesus falando, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Então Pedro respondeu: Senhor, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Então disse Jesus: Pedro, antes que o galo cante ainda hoje, 3 vezes você me negará que me conhece. Mas Jesus deixou bem claro ali, quando você se converter, tem muitos que são convencidos pela palavra, aqui já fica uma lição, andando com Jesus, comendo com Jesus,
falando com Jesus, mas ainda não são convertidos, são convencidos pela palavra. Então, em nome de Jesus, segunda chance. Mas vamos lá, Lucas 22, 54, continuando. Então, prenderam-os e levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para Pedro e disse: Este homem estava com ele. Mas ele negou: Mulher, não o conheço. Pouco tempo depois, um homem o viu e disse: Você também é um deles. Mas ele disse: Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de uma hora mais tarde, outro afirmou: Certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. Então Jesus voltou-se o olhar diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, você me negará por 3 vezes. Saindo dali, Pedro chorou amargamente. Amargamente. Segunda chance. O impressionante é o que aconteceu, tudo como Jesus havia dito. Tudo que Jesus disser, ou tudo que ele já disse, pode ter certeza que vai acontecer. Passam-se os céus, a terra, mas a palavra do Senhor não passa. E se ele falou que está contigo, ele está contigo. Amém? Para quem estiver na videira. Muitos ficam presos com o que está acontecendo hoje. Mas nós não devemos ficar, pois Jesus disse que pouquíssimo tempo antes de sua volta haveriam coisas do tipo fome, peste, praga, falta de amor. Mas uma das coisas principais era o quê? O abandono da fé. Apostasia. A maior demonstração de amor que você pode exercer sobre uma pessoa, demonstrar por uma pessoa, é orientá-la, a respeito da salvação em Cristo Jesus. Ou então, o retorno dela para a volta do aprisco. O retorno. A igreja está indo embora. Nós estamos indo embora. E Jesus ainda está com as suas portas abertas, dizendo: venham, venham, venham todos que querem e desejam segunda chance. Amém? Apostasia, abandono da fé em Jesus. Mas o que quero chamar a atenção aqui é a respeito dessa história. O último versículo que nós lemos é como? Pedro chorou amargamente. A história dele termina assim, então? É assim que termina? Não. Do mesmo modo, eu e você. A nossa história não vai parar no chorou amargamente. Cristo tem um desfecho, mas você precisa desejar esse desfecho. Desejar, se apegar ao que Deus tem para você. Talvez você pense assim: será que foi o final da história? Eu digo que não. Pedro teve uma segunda chance. Quem sabe? Hoje aqui. Quem sabe?
entrou alguém, ou um de nós, durante essa semana, teve algo que nos fez chorar amargamente. Quem sabe? Quem sabe? Talvez você já entristeceu o coração da pessoa que você mais ama. E eu não estou falando, não vou nem citar a questão de cônjuge ou de pessoas, que também não é menos importante que isso. Que o conselho da palavra de Deus é que nos amemos uns aos outros, o amor de Cristo. Mas, quem sabe, a gente tem feito ou um dia fez. O como eu já fiz lá atrás. O Espírito Santo falou, não continue. E eu falei, sai da frente. Sai da frente. E concluí o que eu queria fazer. Quem sabe? E o Senhor está te chamando para te dar uma segunda chance. Eu quero deixar hoje aqui uma palavra do céu, para o meu coração e para você. Senhor, em nome de Jesus, o final da história de ninguém aqui, de ninguém, em Cristo Jesus e firmado pela fé, não será um final de história amarga. Amém? Em nome do Senhor. A segunda chance não está disponível só para um grupinho de pessoas, para uma panelinha de pessoas. A segunda chance está disponível para todos que estão aqui agora, respirando o mesmo ar que eu. Só depende de você. De repente você está morrendo, se debatendo, e o Senhor já enviou socorro, jogou boias, jogou isopor, jogou tudo. Só para você fazer assim, ó, só segurar. Mas você está fazendo assim, ó. Recusando a graça salvadora da segunda chance em Cristo Jesus. Então, em nome de Jesus, não faça isso. Tá bom. Ok. Entendi. E o que eu faço, Domênico? Para viver e agarrar essa segunda chance que está disponível para todos? A resposta é: a primeira coisa a ser feita, vamos ver? Para agarrar a segunda chance. Valorize a segunda chance. Valorize. Porque uma hora vai acabar. Uma hora as pessoas vão procurar a igreja. E a igreja não vai estar aqui. Uma hora você vai procurar, você não, vou usar assim a expressão, uma hora alguém, sujeito indefinido, vai procurar alguém para ter o coração consolado com uma palavra de Deus. Não vai encontrar. Em nome do Senhor, não precisa nada disso. Não precisa a gente se ver um dia na cena, dizendo, Senhor, como eu pude? Como eu pude? Onde eu estava com a cabeça? Eu falei não a Jesus. Não foi Deus que vai mandar ninguém para o inferno. O inferno não é aquela cena que mostra que o capeta vai ter autonomia para ficar lá torturando ninguém, não. O inferno é um lugar que, segundo a palavra de Deus, é para torturá-lo. Torturá-lo. Ele não vai estar lá, todo sentado no trono, não. Ele nunca teve trono. Eu e você não precisamos desse lugar. Mas a palavra de Deus diz que alguns amaram mais as trevas do que a luz. E o Senhor falou, já que você gosta tanto de tudo que é carniça nessa vida, eu vou te deixar um lugar decorado conforme o seu coração deseja. Vai para o quinto dos infernos, porque lá, quem sabe, você vai ser feliz. Não precisa a gente ter a consciência de um dia falar, como que eu pude recusar a graça de Deus? Não precisamos disso. Não precisamos. Há tempo, há tempo, há tempo. Há tempo, em nome do Senhor, em nome de Jesus.
Isso aqui não é um espetáculo, não é um show. São as últimas palavras da igreja que vocês estão ouvindo. As últimas. As últimas. Valorize a segunda chance. Essa palavra, valorizar, gente, tem que ecoar no meu e no seu coração. Valorizar. Valorizar. Quem realmente valoriza alguma coisa, sabe o trabalho que deu, ou supõe o trabalho que deu para construir, para comprar, seja lá o que for. Sabe por que nós temos zelo pelas nossas crias, pelos nossos filhos? Porque a gente sabe o trabalho que dá para poli-los, para deixá-los brilhantes. Amém? É um zelo, é um cuidado, valorizar. E essa palavra tem que ecoar no meu e no seu coração. Valoriza! Igual uma caverna, que sai aquele som, e a gente vai para casa ouvindo Jesus falando, olha, estou te dando uma segunda chance. É assim mesmo. Que essa palavra te chacoalhe, que essa palavra te deixe, tanto quanto me deixou, constrangido. Não é para alisar o ego de ninguém. É para deixar a gente envergonhado. Evangelho é para nos expor. Para nos expor. A nossa mancha, a nossa ferida. Nossa sujeira. Para ser tratada. Evangelho é para nos constranger. Valorize a segunda chance. Versículo seguinte, vamos ver uma manifestação da segunda chance na vida de Pedro. Marcos 16, do 1 ao 5. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Está falando depois da crucificação. Amém? No primeiro dia da semana, bem cedo ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras, nossa, quem é que vai remover aquela pedra para nós? É uma pedra tão pesada. Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram então amedrontadas. Continuação, Marcos 16, do 6 ao 7. E o jovem disse, não tenha medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, o que foi crucificado, correto? Ele ressuscitou, não está aqui. Um recado para vocês. Olha que maravilhoso, Jesus é bom demais, né? Vão e digam aos discípulos dele, e também digam a Pedro. Manifestação de uma segunda chance. Que quando falou, vão e digam aos seus discípulos, o coração de Pedro já estava assim, eu não mereço. Eu não pertenço mais aos filhos amados de Deus. Não é comigo. Se chegasse e dissesse, diz a Pedro, diz aos discípulos dele, seria uma coisa. Mas olha o capricho, olha o detalhe. Diz aos discípulos, mas diz também a Pedro, que eu estou lhe dando uma segunda chance. Essa palavra trouxe restauração para o coração de Pedro. E Jesus está dizendo, diz aos discípulos, e diz também a Maria, João, Isaac, Patrícia, Carlos, Roberta, Joana, diz, é para você essa palavra. E diz também a Pedro, esse Pedro é o seu nome, é o meu nome. Amém? Vão e digam aos discípulos, diga também a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá, ele vai encontrar com vocês como lhe havia dito. Jesus é maravilhoso. Aqui vemos Jesus
enviando uma mensagem diretamente ao coração de Pedro, que estava esmagalhado de arrependimento. Ele se arrependeu, chorou amargamente. Arrependimento, gente. Arrependimento, lágrimas. Arrependimento dói na pele. Arrependimento, a gente olha para Jesus e fala: Senhor, tu sabes que eu nunca mais vou fazer isso. Arrependimento dói na alma. Sabe por quê que dói? Porque o Espírito Santo geme. Quando a gente se arrepende, ele se comunica com nós. Fala: olha, esse é o caminho correto de fazer as coisas. Caindo em si, disse o filho pródigo, caindo em si. Está errado tudo isso, existe uma casa do Pai para eu voltar. Existe a casa do Pai para eu voltar. Eu vou voltar, eu vou voltar. Meu Deus do céu, há quanto tempo vocês ouvem a mesma mensagem? A mesma. O que precisa fazer para desenhar? Para Jesus ganhar o seu coração? A mesma mensagem, gente, não tem nada de novidade aqui, embora é nova. Todo dia. Constrangimento. Volta em nome de Jesus. Se entrega, para com isso. Rasga seu peito, não é hora de dar uma de durão, de durona, não. Não é não. Não é não. Quando Jesus falou da parábola do rico e do Lázaro, ele não falou que Lázaro ficava lá no seio de Abraão, no céu, viu o que acontecia do lado de cá, no inferno. Mas quem estava do lado de cá no inferno, via tudo o que acontecia lá. Nossa, minha mãe. Nossa, meu pai. Irmãos, meu primo. Como que eu pude? Como que eu pude? Amiga, minha vizinha está lá. Pelo amor de Deus. E o pior de tudo é saber se alguns ainda vão lembrar desse dia, que isso que está sendo falado aqui, porque tudo está sendo anotado. Aqui vemos Jesus enviando uma mensagem ao coração de Pedro, e também dizendo a ele: Pedro, eu sei que você errou, mas eu estou lhe dando uma segunda chance. Jesus fez questão de citar o nome de Pedro para tirar o peso da culpa, o peso da condenação. A oportunidade da segunda chance te deixa leve. Te deixa leve. Talvez hoje, esse espírito de condenação esteja dentro de alguns aqui, dizendo: Senhor, eu não mereço. Eu não mereço. Eu não mereço. Ninguém merece. Uma notícia para você: ei! Ninguém merece. Ninguém. Eu não mereço. Nunca mereci. Se tem uma coisa boa que eu sei fazer, é estragar tudo. Mas é pela graça do Senhor que Ele me coloca de pé todos os dias para dizer para o pecado: não! 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 Pecado, o que é pecado? É tudo que o Espírito Santo não quer que você faça. Saiba quais são os sintomas, sabe quais são os sintomas dessa enfermidade chamada sentimento de culpa? Existe um sintoma, cria-se uma doença. Pessoa que vive com sentimento de culpa gera doença na alma. E a doença na alma traz um sintoma. E de quem ainda não tentou a segunda chance. Calma. Tem solução. Hoje aqui, em nome de Jesus, você não vai sair com espírito de culpa. Você vai confessar. Se você se sentir, essa igreja não tem por costume, no final, chamar, vem à frente, quem aceitou. Não. Porque a gente não quer te empurrar por goela abaixo.
A gente quer que você deseje do fundo da sua alma. Não é mais um número só para se batizar no final do ano. Venha, se você quiser, se sentir, falando, olha, eu preciso de testemunha ao meu lado. No final você vem, fala com os pastores, fala com pega na mão de um irmão, fala, eu não saio hoje aqui sem reatar a minha aliança, ou então declarar com a minha boca, para que os céus, o universo testemunhem. Senhor, Tu és o único Deus na minha vida, Jesus. E vai ficar registrado, e a sua vida vai estar escrita nas mãos do Senhor. Existe um sintoma. Salmos 32, 3. Davi falando. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pecado não foi feito para ficar guardadinho, gente. Ele cheira mal. Ele cheira mal. Alguém guarda titica de cachorro? Volto a repetir, já falei outras vezes, mas é um jeito para você. Alguém cata titica de cachorro? Animal morto. Nossa, encontrei uma pombinha esmagada no asfalto, que a gente vê direto. Vou levar para casa e vou guardar no meio das minhas roupas. Hã? Alguém faz isso? Por favor. E você acha que o pecado é mais cheiroso do que isso? É 1000 vezes pior, porque pecado não só estraga a nossa vida, mas cheira mal para Deus. Para Deus. Para Deus. Para Deus. E se você não faz isso com as coisas naturais, por que você faz isso com o seu coração? Guardar pecado. Confesse o seu pecado. Põe para fora, vomite o que está te fazendo mal, em nome do Senhor. Essas palavras não foi tão valorizada aos discípulos. Que palavras? Vai e diga aos discípulos que Jesus deixou um recado que vai encontrar com eles lá. Essas palavras não foi tão valorizadas aos discípulos como foi valorizada no coração de Pedro. Porque Pedro falou, nossa, pessoal, nós vimos, tinha um homem lá de branco, e Jesus deixou um recado, e disse, que vai encontrar com nós lá, vamos. Ah, Pedro, ele falou seu nome. Ele falou, quê? Ele falou seu nome, ele mandou, falou, olha, fala também a Pedro, que eu estou lhe dando uma segunda chance. A partir daí, a vida de Pedro começou a ser restaurada em Cristo Jesus, porque Pedro soube valorizar a segunda chance. Aprenda uma coisa, tudo que não valorizamos, nós desperdiçamos. Então, valorize a segunda chance. Ouça uma frase, que foi essa semana aqui, eu falei, não, meu Deus, compartilhar com os irmãos. Diz que do pastor Marx Lucado. Nunca li um livro deles, por falta de hábito. Mas essa frase, esse contexto aqui, colocou. Acho que tem um slide, né, o Danielzão, queridão? E aí? Olha isso. A misericórdia deu ao filho pródigo uma segunda chance. A graça deu uma festa para ele. A misericórdia levou o samaritano a fazer curativos na ferida. A graça o convenceu a deixar seu cartão de crédito como pagamento pelos cuidados com a vítima. A misericórdia perdoou o ladrão na cruz. A graça o escoltou até o paraíso. A misericórdia nos perdoa. A graça namora e casa-se conosco. A graça faz isto, Jesus faz isso. Glória a Deus, nós recebemos misericórdia e graça. Toma posse, gente, em nome do Senhor. Pense nisso. Pense nisso. Acho que tem um outro slide aí. Chances, ou aliás, segundas chances, vêm regadas de misericórdia e graça. Se você valoriza a misericórdia, você recebe a graça. Segundas chances, vem regada. Aproveite, valorize a segunda
chance, em nome do Senhor Jesus. Porque é assim que acontece. Você recebe o perdão, mas também recebe a festa, a túnica, a sandália, o anel e a honra em Cristo Jesus. Tudo por causa da misericórdia e a graça de Deus pela minha e pela tua vida. Deus está nos chamando hoje para um novo recomeço. Em nome de Jesus, segunda chance para mim, segunda chance para você. Pedro poderia dar 1 milhão de desculpas para não ir ao encontro de Jesus, mas ele se arrependeu e agarrou a segunda chance. Escuta essa, lá em Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Precisa de abandonar. Abandonar em uma certa altura, nós estávamos de mão dada com o pecado, com tudo aquilo que desagrada a Deus. Pequenininho, grandão, mais ou menos. Tem pecados que trazem consequências maiores, consequências menores, mas tudo é lixo, tudo fede. E a Bíblia fala que, em algum momento da caminhada, todos nós tem que fazer assim. Espera só um minutinho e nunca mais voltar. Deixar o pecado abandonado no altar. Não casar com ele. Não precisa ser um estilo de vida. Não tem que ser um estilo de vida. Viver pecando, viver desagradando ao Espírito Santo. Amém? Arrependimento demonstra que valorizamos a segunda chance. Por isso que, depois de nos arrependermos, existe uma maneira certa para fazer a coisa certa. Tá, e qual é a maneira certa, correta, de se agarrar à segunda chance? A resposta é o que nós vamos ver no tópico 2. Vamos lá. Valorize a segunda chance que Jesus te dá. Amém. Nós já vimos lá. Valorizar a segunda chance. É a primeira coisa que a gente tem que fazer. Maravilha. Mas de que forma agora? Só falar? Falar até papagaio fala. Agindo de modo diferente. Agindo de modo diferente. Jesus falou que vocês serão conhecidos pelos frutos, pela obra de vocês. É difícil falar, mas peraí, o pé de abacaxi está dando banana? Né? Pelos frutos se conhece a árvore. Agir de modo diferente. João 21, do 15 ao 17. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, agindo de forma diferente. Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que eles? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse, Simão, tu amas mais que eu. Por 3 vezes. Jesus queria ver se ele ia falar a mesma coisa. Vamos ver se ele mudou de verdade. Senhor, tu sabes que eu vou até a morte contigo. Puxa vida. Não aprendeu nada. Não aprendeu nada. Lembra que da primeira vez? Não, Senhor. Conta comigo. Todo mundo te larga, todo mundo te abandona. Eu não. E Jesus, olha o cenário, apareceu o mesmo cenário, mas Jesus falou, agora vamos ver se ele se demonstra diferente nas ações. Aqui é emoção, eu sei que toca, e tem que tocar mesmo. O louvor é maravilhoso, é glória a Deus. Glória a Deus. Mas a nossa prova, daquela porta para fora, amanhã. A realidade nua e crua, minha e sua. O que você vai aceitar, bênção ou maldição? Precisa agir de modo diferente. Meu irmão, quando Deus dá uma segunda chance, não é para você pecar de novo. Não é para pecar de novo. Para com isso. Tem que agir de modo diferente. Quando não mudamos, tudo se repete. Quando não mudamos, tudo se repete. Exemplo aqui, rápido. Exemplo simples. Já falei uma outra ocasião, muito tempo atrás. Uns anos atrás, a Amanda pequenininha,
Pai, vamos fazer miçanguinha. Mas não é uma miçangona que tem agora várias, assim, umas grandonas. Era uma miçanguinhas para fazer pulseira, bem pequenininhas. E compramos lá um pote, isso uns 4 anos atrás, 3 anos atrás. Deixei na quina da mesa de casa. Eu passei distraidamente, o braço, e estava com meio pote de garrafa PET de miçanguinha. Gente, 1 ano achando miçanguinha por tudo que é lugar da casa. Mas beleza, varremos a casa, juntamos tudo. Eu catei os potes lá da miçanguinha e fui e coloquei no mesmo lugar. Dei 2 passos, o Espírito Santo falou: você faz a mesma coisa e espera um resultado diferente? Eu fiz assim, catei ela assim, fiz assim, ó. Levei lá para o quarto. Gente, 10 segundos, eu reduzi 99% de chance para 0. Uma simples atitude. Vocês compreenderam? Agindo de modo diferente. Mude, faça a diferença e o resultado também será diferente. Eu quero, por favor, vou usar os 5 minutos de crédito aí, pastor. Por favor, a gente falou no comecinho, será que Adão teve uma segunda oportunidade? E se teve, e eu acredito no meu coração que sim, a Bíblia não fala, lá naquele dia a gente vai saber. Eu quero que você veja uma cena, mas que você se coloque hoje, eu me coloque hoje, nesse lugar. O momento de falar assim, de reatar e aproveitar a segunda chance com Deus. Se fosse Adão pedindo perdão a Deus, hoje. Glória a Deus. Toda a honra e toda a glória. Toda a honra e toda a glória. Será que Adão teve uma segunda chance? Mas se ele não tem, você está tendo hoje. Está tendo hoje. A pergunta que não quer calar, como que eu faço? Como que eu posso escrever? Como que Deus pode escrever uma nova história? Se você quer viver o mesmo. Se você está decidindo viver o mesmo. Pergunta que não quer calar. Como Deus pode escrever uma nova história se você deseja viver o mesmo? Veja o resultado de quem aproveitou a segunda chance. Atos 2:14. Então Pedro se levantou. Eu vou ler lá no finalzinho, eu vou direto para o finalzinho. Eu ultrapassei um pouco o tempo hoje, gente. Então Pedro, que estava caído, se levantou. E lá no finalzinho, Pedro dizendo, e Pedro respondeu, arrependam-se. Olha isso, gente, a restauração de um coração que aproveitou e agarrou a segunda chance. E lá no finalzinho, então os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia, pela mensagem de Pedro, através do Espírito Santo, houve um acréscimo, cerca de 3.000 almas para um coração que aproveitou a segunda chance que Jesus deu. Conclusão, se você acordar se sentindo frágil, lembre-se que Deus não é. Então, continue confiando, orando, e tudo vai dar certo. Resumo de tudo é, o que está lá em Salmos 51:17. O que Deus realmente exige do pecador é um espírito humilhado na presença dele. Ó Deus, sei que não desprezarás a pessoa que tem o coração arrependido e muito triste por causa do pecado cometido. Mas precisa haver arrependimento. Arrependimento não é da boca para fora, gente. É atitude, é ação. É falar, eu quero, vocês me acompanham e a gente vai te acompanhar daqui para frente. Em nome de Jesus. Hoje, tem uma imagem aí no finalzinho. Hoje Jesus está lhe dando uma segunda chance. Deus abençoe.